Queridos, graça e paz do Senhor, que bom estarmos juntos mais uma vez. E agora na nossa EBM, na nossa última parte, falando sobre o fruto do Espírito. Nós começamos falando sobre a nossa necessidade de conhecimento sobre o Espírito Santo, que é o nosso próprio Deus também, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Nós falamos então sobre amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, e hoje nós vamos continuar e ao mesmo tempo finalizar essas 9 características do fruto do Espírito Santo e assim aprofundando o nosso entendimento, relembrando alguns conceitos para firmarmos os nossos passos e caminharmos mais seguros com o Senhor, buscando sempre esse lugar de aperfeiçoamento, de crescimento, de amadurecimento para o qual o Senhor mesmo nos criou. Não devemos nos contentarmos com aquilo que muitas vezes nos coloca em um lugar de comodismo, principalmente quando tratamos sobre a nossa vida espiritual. Nós somos chamados sim à progressão, não por nós mesmos, mas porque o nosso Deus ele é grandioso, ele é glorioso, ele tem uma obra maravilhosa para expandir e ele preferiu contar comigo e com você. Mas ao mesmo tempo que ele nos chama a essa obra, ele também nos dá as condições de estarmos prontos, preparados para avançarmos em louvor do seu nome. E o fruto do Espírito em nós vai nos dar as condições necessárias para tratarmos com Deus, conosco, com o outro, porque o que Deus ama é gente. O que Deus ama é pessoa e Deus quer sempre o melhor para mim e para você. Nós somos a obra-prima da criação dele para a glória dele, porque assim então refletimos quem é o Senhor diante das pessoas, diante do mundo, diante de tudo aquilo que o Senhor mesmo colocou ao nosso redor. Então que você tenha isso no seu coração desde já e para sempre. Mas antes de conversarmos hoje sobre os 3 últimos pontos desse fruto, ore comigo. Vamos conversar com o Senhor, pedir a Ele graça e sabedoria. Senhor, nós queremos te agradecer, porque sem o Senhor nada somos, mas no Senhor, ó Pai, faremos proezas, porque o Senhor é aquele que tem todo o poder, sabia exatamente como nos tratar. Ajuda-nos na caminhada, que o teu nome seja honrado, visto, louvado, sentido e buscado através das nossas vidas, hoje e sempre. Em nome de Cristo Jesus te oramos. Amém. Amém, 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 meus queridos. E hoje nós vamos inicialmente falar sobre fidelidade. Em algumas versões, a fé também. E eu lhe convido a ler, antes de mais nada, o texto lá em Gálatas, no capítulo 5, versículo 22 e 23, a palavra diz: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, a benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Em algumas versões tem fidelidade ou fé e em outras também tem domínio próprio ou temperança. E essa ideia de fidelidade é muito interessante. Eu gosto bastante de pensar sobre a questão da fidelidade. Tem momentos em que a palavra ela usa fé no sentido de crer, no sentido de confiar. Mas tem em outros momentos, como é o momento aqui do texto de Gálatas, ele vai tratar sobre fidelidade. Por quê? Porque é um traço de caráter. E como estamos falando basicamente também sobre relacionamentos, é um traço de caráter exigido nos relacionamentos, que é justamente a fidelidade. Então ela vem a ser a base da nossa vida cristã. A base da nossa vida cristã, porque perceba, como andar com o Senhor se eu não for fiel a Ele? Como eu conviver com outras pessoas, ter relacionamentos produtivos, saudáveis e permanentes se eu não for fiel a estas pessoas? Se eu não for fiel a Deus, se eu não for fiel a pessoas, isso já me traz a ideia de que eu não sou fiel nem a mim mesmo, nem a mim mesma. Por quê? Porque eu quebro princípios que eu deveria respeitar, porque eu quebro valores que eu deveria seguir. Eu não sou fiel com ninguém. Então percebe como a nossa vida ela está de fato interligada com outras vidas e principalmente deve estar interligada com o nosso Deus. Então ela é a base da nossa vida cristã. No geral ela traz essa ideia de confiança, de entrega, de obediência. Mas nós vamos tratar especificamente aqui sobre a confiabilidade, sobre essa característica sendo a lealdade. Às vezes nós exigimos tanto, né? Nós cobramos tanto fidelidade das pessoas, cobramos tanto que as pessoas sejam confiáveis, sejam leais, mas muitas vezes nós não damos isso de volta. Muitas vezes nós não reconhecemos
Na última aula, eu quero também lhe convidar a assistir os outros momentos, assistir e acompanhar os outros temas, as outras partes dessa conversa sobre o fruto do Espírito, e falávamos exatamente isso. Muitas vezes exigimos condutas de pessoas das quais não somos dignos porque não damos de volta, não contribuímos com aquela pessoa no seu caráter, com o nosso caráter em paralelo. Então, às vezes nós cobramos tanta fidelidade, mas a ideia é: você tem sido fiel? Eu tenho sido fiel para com Deus, para com outros, para comigo mesma. Ela é presença certa para preservar relacionamentos. Você não pode pensar em relacionamento duradouro se você não contar com a fidelidade, com a confiança, com a lealdade de uns para com os outros. 1 Timóteo 3:11 diz assim: de igual modo, as mulheres devem ser respeitáveis e não caluniar ninguém. Devem ter autocontrole e ser fiéis em tudo que fazem. Claro, esse é um texto que Paulo está orientando, ensinando o jovem pastor Timóteo sobre o seu contexto eclesiástico, e ele fala das mulheres. Mas temos a convicção de que não apenas as mulheres devem ser fiéis em tudo, não apenas as mulheres devem ser respeitáveis, mas todo o ser humano. Por quê? Porque tem a ver com o nosso eu, tem a ver com a nossa conduta. E você, tendo sido lavado pelo sangue de Cristo, está vivendo sob a orientação do Espírito Santo, nada mais consequente que você agir com fidelidade, porque Cristo foi fiel até a morte. Cristo é fiel sempre e continuará sendo, porque a fidelidade do Senhor não nos desampara. Nós somos infiéis para com Deus muitas vezes, mas Deus permanece sendo fiel. Então, dentro dos relacionamentos, por exemplo, nas nossas falas, nós precisamos desenvolver a fidelidade. Então, o que eu falo a alguém, aquilo precisa ser causa de confiança no coração do outro, para que então ele permaneça acreditando em mim numa segunda, numa terceira, numa quarta fala. E quantas vezes quebramos as nossas palavras? Quantas vezes voltamos atrás e geramos um desgaste no relacionamento e uma desconfiança no coração do outro com razão? Precisamos ser fiéis em tudo. 1 Timóteo 1,15 diz: esta é uma afirmação digna de confiança e todos devem aceitá-la. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores e eu sou o pior deles, o pior de todos. Paulo está reconhecendo isso e ele está atestando o quão confiável, o quão fiel é esta palavra. Cristo veio para salvar todos os pecadores. Nós podemos confiar na palavra de Deus. A Bíblia diz que Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para voltar atrás. Então, um atributo do Senhor é a sua fidelidade. Nós podemos ler a Bíblia e ter a certeza de que tudo aquilo que o Senhor diz é verdadeiro, porque Deus é fiel. Então, a sua palavra é verdadeira porque Ele é verdadeiro. Então, percebe como a palavra, ela diz respeito ao caráter de alguém, como a palavra, ela está ligada diretamente a quem a pessoa é. Eu não sei se você já teve experiências ruins ou não com relação à fidelidade, à quebra de confiança, à quebra de lealdade, mas eu quero lhe encorajar, ainda que você tenha sofrido isso, mas permaneça fiel. Ainda que você tenha sofrido dano, mas permaneça fiel. Não permita que condutas lhe mudem, lhe tragam um transtorno maior do que aquele que você já sofreu. Continue naquilo que você acredita da parte do Senhor. Seja fiel, ainda que circunstâncias sejam contrárias a você. É um traço de um servo. A fidelidade é o nosso traço. Se eu e você somos servos de Cristo, então a fidelidade, ela nos caracteriza. 1 Coríntios 4, 1, 2 diz: portanto, devemos ser considerados simples servos de Cristo, encarregados de explicar os mistérios de Deus. De um encarregado, espera-se que seja fiel. Não espera nada mais do que a fidelidade. Então é o básico de um servo, é o básico de alguém que tomou para si uma responsabilidade, de alguém que está a serviço de outras pessoas. A Bíblia diz que nós somos embaixadores do Senhor aqui na terra. A Bíblia diz que nós somos testemunhas do Senhor. A Bíblia nos chama de servos. Fomos chamados a este reino. E o que se esperar então de nós? Fidelidade, claro, porque já recebemos tudo do Senhor. A Bíblia diz que Deus não negou nem o seu próprio filho. Se Ele não negou nem o seu próprio filho, e nós entendemos claramente isso, qual deve ser então a nossa postura diante de tamanha fidelidade? Responder com fidelidade.
Mas muitas vezes fazemos o que de repente condenamos ao que outros fazem conosco. É responder com infidelidade a quem nos responde com fidelidade. Então, se Deus, meus queridos, tem sido fiel a você, em que nível está a sua fidelidade para com este Deus? Que foi fiel em tudo, permanece e permanecerá sendo fiel. Ela precisa ser um traço identificador da nossa conduta enquanto servo. E ela também precisa persistir. Persistir até quando, Regina? Bom, até 2050, sei lá, até o próximo século, de repente? Não. Ela precisa existir em nós até a morte. Ela tem como fundamento a sua invariabilidade. Ela é invariável, ela não muda. Então, fidelidade deve seguir até a morte. Eu e você precisamos ser fiéis até a morte, porque e o Apocalipse vai nos animar muito quanto a isso. Apocalipse 2:10 diz: mas se você permanecer fiel mesmo diante da morte, eu lhe darei a coroa da vida. Veja que estímulo maravilhoso. Se você seguir fiel, se eu seguir fiel, nós vamos receber das mãos do próprio Senhor a coroa da vida. Ou seja, você conseguiu, servo bom e fiel, pode entrar no meu regaço, pode entrar no meu reino, porque de fato você acreditou em mim, de fato você foi fiel a mim, assim como eu fui fiel a você. De fato você tomou sobre si o manto de justiça de Cristo e conseguiu chegar aqui, não por nossas forças. Guarde sempre isso no seu coração. O que nós fazemos hoje, seja qualquer coisa, fazemos porque o Senhor nos permite fazer. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Então não há nada que eu e você façamos que traga sobre nós um peso de atribuição a partir de nós mesmos. O que nós fazemos, quem somos, tudo vem do Senhor e para o Senhor. Então, quando estivermos diante da glória de Deus, recebendo das mãos dele a coroa da vida, vamos ouvir também a palavra fidelidade. Olha, você foi fiel. Você foi fiel àquilo que eu depositei sobre as suas mãos, que foi a salvação em Cristo Jesus. Então nós precisamos responder ao Senhor com fidelidade, porque isso trata sobre o nosso relacionamento com o próprio Senhor. Isso trata do nosso relacionamento com Deus e, claro, do nosso relacionamento com o Espírito Santo. E vale lembrar aqui algo muito interessante, meus queridos. Às vezes, para meditarmos, às vezes nós falamos muito em Deus, falamos muito em Cristo Jesus, mas deixamos meio despercebido a presença do Espírito Santo. E como você tem visto, a presença do Espírito Santo em nossas vidas vai nos levar a um outro lugar dentro da maturidade cristã. Vai nos levar a um outro lugar dentro da frutificação que eu e você fomos chamados a fazer. Então, fidelidade, a fé, a confiança, a lealdade precisa nos caracterizar enquanto servos do Senhor. Amém por isso? Seguindo então, o nosso penúltimo ponto dentro do fruto do Espírito diz respeito à mansidão. A mansidão que traz essa ideia de suavidade, sabe? Mas não é aquela suavidade passiva, não. Ela tem mais a noção de a força e a delicadeza juntas. São essas duas características juntas. Não é aquele, sabe, de não faço nada, não sou nada. Não. É uma mansidão que é também ativa. Provérbios 16:24 diz assim: as palavras suaves são favos de mel, doces para a alma e saúde para os ossos. Então, além de tudo, ela ainda nos trata por fora e por dentro. Então, como é bom, não é? Como é bom ouvir uma palavra suave, uma palavra mansa, uma palavra que de fato seja cura para o nosso ser como um todo. Então, o Provérbios traz essa palavra muito bendita, que é tanto para a alma quanto para o corpo. Então, precisamos, enquanto servos do Senhor, também refletir a mansidão do próprio Cristo em nossa conduta cristã, quer em ação, quer em palavras, quer em nosso convívio. Quão manso você tem sido com a sua família, por exemplo? Porque geralmente é fácil manter um estado de mansidão com os de fora. Não conhecemos, não convivemos, nos relacionamos poucas vezes, por breve tempo, mas com os de casa. Com os de casa, do amanhecer ao anoitecer, em várias situações, no trabalho também, convivemos com muitas pessoas. Como tem estado o nosso nível de mansidão, o nosso nível de suavidade, de força e delicadeza juntas? Ela também, em muitos momentos da palavra, você vai percebê-la associada com outras palavrinhas, como por exemplo amor, humildade, justiça. Salmos 25:9 diz: guiará os mansos em justiça e aos mansos ensinará o seu
caminham. Então a mansidão, ela caminha juntamente com outras características do fruto do Espírito, inclusive, como nós estamos conversando. E somos ensinados pelo Senhor. Por quê? Porque a mansidão é a qualidade de um aprendiz. Ninguém aprende se não for manso. Por quê? Porque para eu aprender, eu vou precisar me submeter. Me submeter a um processo, me submeter a uma pessoa, me submeter a um tempo. Então, ninguém se submete se não for deliberado e se não tiver mansidão suficiente para entender aquela necessidade e se colocar à disposição. Então, só aprende quem é manso. Só aprende quem é manso. Tiago 1,21 diz: por isso, rejeitando toda a imundícia e superfluidade de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar as vossas almas. Então, a palavra do Senhor, até para receber a palavra do Senhor, até para ouvir e deixar descer no coração a palavra que Deus tem nos falado, eu preciso ser manso. Eu preciso ser manso. Se eu me rebelar, se eu ficar irado, se eu me revoltar, eu não vou ter as condições, então, para absorver aquilo que o Senhor fala para comigo. E então, se eu não ouço, se eu não absorvo, com certeza eu não vou frutificar, eu não vou produzir um resultado e a minha alma vai sofrer. A minha alma vai sofrer. Então, eu preciso ter essa qualidade bem desenvolvida para aprender. E uma vez que eu aprendo, então, eu preciso continuar manso para ensinar, para corrigir, para instruir, porque senão eu vou ser brutal com as pessoas, eu vou ser cruel com as pessoas. E vamos combinar, ninguém gosta de receber um ensino de alguém com crueldade, de alguém que não transparece mansidão, você não aguenta muito tempo. Gálatas 6,1 diz: irmãos, se alguém for vencido por algum pecado, vocês que são guiados pelo Espírito devem com mansidão ajudá-lo a voltar ao caminho certo. E cada um cuide para não ser tentado. Nós somos rápidos em julgamentos e também em condenação. Mas a palavra diz o seguinte: olha, para com aqueles que erram, para com aqueles que pecam, sejam mansos. Sejam mansos. Ajam com mansidão, corrijam, instruam, sim, mas sejam guiados pelo Espírito em mansidão. Para quê? Para ajudar essa pessoa a retornar. Porque não é o nosso papel condenar, não é o nosso papel julgar, não é o nosso papel amaldiçoar ninguém pelo erro que for, mas entender que o Senhor é misericordioso, entender que eu também preciso de misericórdia, entender que eu também já fui perdoado, que eu preciso do perdão do Senhor todos os dias. Se eu preciso e o Senhor me dá, por que eu vou agir contrário com o meu irmão? Por que eu vou agir diferente com o outro que precisa também que eu haja com mansidão? Assim como ele, Deus, me trata com mansidão. Então eu preciso agir com mansidão diante daqueles que erram, para que eu esteja apta a ensiná-los, trazê-los de volta à palavra do Senhor e, claro, vigiar quanto à minha própria vida, para que eu não caia naquilo que de repente eu sou tentada. Eu preciso também, meus queridos, desenvolver a mansidão como um traço de conduta do Espírito em mim para a evangelização, para falar de Cristo, para falar as boas novas do Senhor a outras pessoas. 1 Pedro 3,15 diz: antes, santificai ao Senhor Deus em vossos corações e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vocês. Então, se entendêssemos essa palavra em profundidade, evitaríamos discussões vãs, evitaríamos debates muitas vezes tolos e ingênuos que não nos levam a nenhum resultado. Se entendêssemos que devemos sim falar, evangelizar, comunicar, cumprir a grande comissão do Senhor, ir e fazer discípulos, mas sempre com um coração manso e principalmente com temor a Deus, sabendo que aquela obra é do Senhor, que o Senhor nos chamou e nos capacita e o Senhor se responsabiliza por nós e pelos outros. Não é na nossa força, não é no nosso braço, mas é pelo seu Santo Espírito em nós. E se entendemos que é pelo Espírito Santo, então por que vamos com chicote, por que vamos com vara, por que vamos condenando muitas vezes? Isso não é o nosso papel. O nosso papel é falar, comunicar toda a palavra do Senhor, mas com um espírito manso, mas com temor ao Senhor. E isso, meus queridos, claro, vai produzir em nós um equilíbrio que muitas vezes você pode pensar: então eu nunca vou me irar, então eu nunca vou ficar com raiva, eu nunca vou... Não, você pode até sentir, mas você vai ver como vai ser produtivo ou não você agir por determinada conduta. Então você vai conseguir o equilíbrio da ira, tanto no alcance
quanto no cuidado. Vai ser a força e a suavidade para objetivos específicos, para objetivos proveitosos. Então, a ira que muitas vezes vai acontecer no meu coração, mas ela precisa de um motivo justo. Então, por exemplo, alguém tem uma ação injusta, alguém provoca dano a outro, então aquilo pode produzir em mim uma ira, mas essa ira, então, eu vou canalizá-la para um resultado proveitoso, que seja ajudar o outro, que seja orientar aquele que errou, mas sempre com um espírito manso, não debaixo de chicote, não debaixo de pedras. Assim eu vou identificar também ao outro, a quem eu sirvo, a Deus, e assim também eu vou mostrar aos outros o serviço do Senhor na minha vida. Percebe que é uma questão também de testemunho, que é uma questão também de conduta diante de outras pessoas, porque o nosso Deus nos conhece, então Ele quer nos tratar para tratarmos com outros. A Bíblia vai falar sobre Moisés. No capítulo de número 12 do livro de Números diz assim: e era o homem Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Eu quero lhe convidar a então ler um pouco da história de Moisés, caso você não conheça, a relembrar também quão valoroso foi esse homem. Você vai ver inúmeros momentos da vida de Moisés que você pode parar e pensar, nossa, isso aqui ele foi realmente manso, mas diz que ele era o homem mais manso da face da terra, mais manso do que todos os homens. E claro, aquilo foi um processo do Senhor na vida de Moisés e fez com que ele conseguisse liderar uma grande nação, uma gigantesca nação, ainda em processo de formação, ainda em processo de saída de um lugar para o outro, de conquista. Deus tratou com a vida de Moisés para que ele tivesse a condição necessária de permanecer diante de todos, aprendendo do Senhor, aprendendo de outras pessoas, mas também ensinando aquele povo. Moisés não teria a menor condição de ensinar aquela nação, de forjar o caráter de Deus naquela nação, se ele antes não fosse forjado pelo Senhor, se ele antes não fosse modelado pelo Senhor em mansidão, inclusive. E claro, quem é o nosso modelo maior de mansidão? Quem é o nosso exemplo maior de mansidão? Cristo Jesus. Cristo Jesus, a palavra diz lá em Mateus 11:29, o próprio Senhor nos fala: tomem sobre vocês o meu jugo, deixem que eu lhes ensine, pois sou manso e humilde de coração, e encontrarão descanso para a alma. Meus queridos, um convite desse, a gente só pode dizer uma coisa: sim, Senhor, claro, eu estou aqui. Claro que eu vou aceitar o teu convite. Venham todos vocês que estão cansados de lidarem com suas próprias forças, de estarem conduzindo a vida com aquilo que vocês acham coerente. Venham a mim. E o Senhor diz a razão, porque Ele é manso, porque Ele é humilde de coração, porque Ele é alguém que já aprendeu a obediência e alguém que agora está apto a ensinar. Veja quão perfeito é o nosso Senhor. O Senhor, Ele é lindo, o Senhor é perfeito, então Ele é manso, Ele tem as condições de agora sentar contigo, sentar comigo e nos orientar em mansidão também, para que as nossas almas encontrem descanso, mais descanso no Senhor. O descanso da mansidão que vem do próprio Senhor. E quão bom é ser cuidado, meus queridos, quão bom é ser amado em mansidão diante do próprio Deus em Cristo Jesus. Então não deixe esse lugar de mansidão, busque no Senhor esse atributo, essa característica tão importante para que a sua alma descanse em todo o tempo, porque sim, é possível. Às vezes você pode pensar, não, Regina, a minha vida é tão atribulada, eu passo por inúmeras questões, há inúmeras dificuldades. Sim, eu não discordo que há. O Senhor também já nos falou isso, mas ao mesmo tempo que Ele nos falou, Ele disse que venceu o mundo. Ele disse que venceu o mundo, e a nossa fidelidade ao Senhor, e a nossa posição diante da vitória do Senhor, perto dele, vai nos garantir também chegarmos ao mesmo lugar, porque Ele já garantiu isso para nós. Ele já garantiu isso para nós. E claro, sempre com mansidão. Meus queridos, falando mansidão, falamos sobre também fidelidade. E agora o último ponto deste fruto espiritual, que é o domínio próprio, ou a temperança. Então, da mansidão, chegamos também à temperança. E o que é então essa temperança, esse domínio próprio? É um estado de castidade, é uma continência, um estado que provoca pureza, ou seja, um autocontrole, a autodisciplina,
a capacidade de se conter, de se permanecer puro, intacto, diante do Senhor, diante de si, diante de outras pessoas. E aí você pode falar o seguinte: ah, Regiane, eu não consigo. Regiane, eu não consigo. É verdade, eu concordo com você. Eu também não consigo. Mas o Espírito Santo em mim sim. O Espírito Santo em você sim, ele tem as condições dadas pelo Pai de produzir o domínio próprio, de produzir a temperança, o autocontrole, de produzir esse estado de castidade, de autodisciplina. Gálatas 5,16, no mesmo capítulo que lemos, diz o seguinte: por isso digo, deixem que o Espírito Santo guie sua vida. Assim, não satisfarão os anseios de sua natureza humana. Nós temos muitas dificuldades com o domínio próprio, especialmente na nossa carne, especialmente nas nossas demandas naturais, quer sejam físicas, quer sejam emocionais. Temos muitas vezes essa frase que eu citei, que às vezes pensamos: olha, eu não consigo me conter, eu não consigo me controlar. O Espírito Santo em você vai lhe dar as condições para isso. Então, se você não consegue, chegue para o Senhor e diga: Senhor, de fato eu não consigo, mas a tua palavra diz que é possível, e o Senhor que não mente, então me garante a tua palavra, então produz na minha vida o domínio próprio, produz na minha vida esse estado de temperança, de autocontrole. Porque isso, meus queridos, vai além da nossa razão apenas. Não é algo que fique apenas no imaginário, não é algo que muitas vezes eu consiga entender. Mas eu, submissa à vontade do Senhor, então, eu vou me colocar no Senhor para agir, para pensar, para falar, para conduzir a minha vida. Nós somos corpo, alma e espírito, falamos nisso inicialmente, nós somos seres integrais. Mas a grande questão é quem comanda a sua vida. A palavra em Gálatas diz: deixem que o Espírito guie sua vida. Quem tem guiado a sua vida hoje? São os seus instintos carnais, é a sua natureza carnal, os seus desejos carnais. E quando eu falo desejos carnais, eu falo de todas as ordens. Eu falo de todas as ordens. Ligamos logo esses pontos às questões sexuais. Claro, elas estão envolvidas. Mas além disso, quando eu não consigo, por exemplo, controlar a minha língua, quando eu falo mal de outras pessoas, por exemplo, é falta de controlar, eu não consigo me controlar. Então vem, por exemplo, uma notícia, uma fofoca de alguém, aí eu passo adiante porque eu não consigo me controlar. Falta de domínio próprio. Tem as questões sexuais, as questões, por exemplo, alimentares, as questões de relacionamentos, inúmeras questões que envolvem a necessidade de domínio próprio. Mas quem tem comandado a sua vida? São as suas emoções. Muitas vezes nós dizemos: eu não levo desaforo para casa, por exemplo. Né? Eu não levo desaforo para casa. Então, bateu, levou, é na mesma medida. Por quê? Porque a sua emoção está lhe controlando, os seus sentimentos estão lhe controlando. Agora, quando você deixa tudo isso diante do Senhor e diz: Espírito de Deus, Espírito Santo de Deus, guia a minha vida, porque a tua palavra diz que isso é possível, e assim eu não vou satisfazer nada daquilo que a minha carne quer, que o meu desejo humano pede. Antes de falarmos sobre o fruto, na primeira aula falamos sobre as obras da carne, e aí dentre as obras da carne há tudo isso, há tudo aquilo que não conseguimos dominar, há tudo aquilo que não conseguimos humanamente ter o controle, a disciplina. Mas quando deixamos de fazer as obras da carne e frutificamos no Espírito, aí sim o domínio chega, a temperança chega. Quando deixamos de servir ao nosso eu, deixamos de sermos escravos de nós mesmos e passamos a servir ao Senhor, aí sim, nesse processo de entrega, nessa decisão de obediência, eu consigo frutificar o domínio próprio, eu consigo frutificar a temperança. Então, a quem você tem servido? Quem você tem escolhido servir? A si ou a Cristo? Gálatas 5:25 diz: uma vez que vivemos pelo Espírito, sigamos a direção do Espírito em todas as áreas da nossa vida. Meus queridos, em todas as áreas. Se você vive pelo Espírito, nada mais natural que você ande pelo Espírito. Se o Espírito Santo habita em você, agora que ele habita, então você vai ser conduzido por ele. E dentro dessa visão de aperfeiçoamento, de amadurecimento. Meus queridos, é uma vida exemplar.
é uma vida realmente onde podemos testemunhar o poder de Deus em nós mesmos, em nosso viver e também para outros que necessitam, como eu e você necessitamos. E nós fomos agraciados com o Senhor não para ficarmos fechados em nós mesmos ou não para ficarmos com impossibilidades na mente, mas para confiarmos que o Senhor que fala, Ele é fiel para cumprir. E se Ele já fez tudo aquilo que eu e você não poderíamos fazer, agora então, em obediência, nós podemos nos submetermos ao Senhor e dizer: Senhor, faz a Tua obra na minha vida e me conduz sim pelo Teu Santo Espírito. Fidelidade, mansidão, domínio próprio foram os 3 pontos de hoje. Mas, concluindo todo esse assunto sobre fruto do Espírito, meus queridos, nós conversamos muitas coisas profundas, e eu espero que você guarde tudo isso no coração e que você entenda a nossa necessidade de santidade, a nossa necessidade de santificação. Quando falamos muitas vezes sobre santidade, não entendemos que se trata de um processo. Quando nós recebemos a Cristo, quando entregamos a nossa vida ao Senhor, iniciamos um processo de santificação em nossa vida. Apocalipse 22:11 diz que o que é santo, continua a ser santo, santifique-se mais ainda. Eu e você precisamos desse entendimento, crescer nesse processo de santificação para sermos semelhantes a Cristo Jesus e glorificarmos a Deus na terra. É um processo, enquanto vida tivermos, oportunidades teremos. O nosso alvo, claro, é o caráter do Senhor. E aí, o Espírito Santo em nós, ele traz essa possibilidade de mudança, sim, sempre. Eu posso acreditar nisso e posso me lançar nessa palavra. Ou então, eu posso olhar para o meu viver e dizer: eu sou assim mesmo, eu nasci assim, eu serei sempre assim, eu vou morrer assim, não tem jeito para mim. Você pode escolher entre essas duas situações. Ou você acreditar que o Espírito Santo pode promover uma mudança profunda na sua vida, ou você olhar para si e achar que não tem jeito. E se você olhar para si e achar que não tem jeito, de fato, não haverá. Porque você não vai dar oportunidade e você não vai acreditar ao Espírito a condição que Ele mesmo tem, só Ele tem, de produzir isso na sua vida. Então, novamente, aquela palavra sobre pecado é necessária. Por quê? Porque quando eu me vejo como pecadora e quando eu reconheço isso na minha vida, quando você reconhece esse estado em sua vida, ele vai provocar em nós o quê? Ele vai provocar, primeiramente, o reconhecimento. Eu preciso me reconhecer pecadora. Eu costumo dizer que o momento em que nós procuramos um médico, um hospital, buscamos ajuda na saúde, é quando reconhecemos a nossa doença. Quando não reconhecemos a nossa doença, fica impossível buscar ajuda, fica impossível nos dirigirmos a alguém. Então eu preciso reconhecer o meu pecado. E uma vez que eu reconheço o meu pecado, então eu preciso chegar a um estado de arrependimento, de mudança, de retorno de conduta. E esse arrependimento, então, vai gerar esse retorno, e esse retorno vai gerar, então, um abandono das práticas antigas, um abandono de quem eu era, do que eu fazia, porque eu entendo que aquele estado não é o estado ideal que o Senhor quer, e eu entendo que aquele estado ideal não foi o estado em que Cristo andou, e se Cristo fez como Ele fez, algo muito maior, muito maravilhoso, então eu não posso andar em outros caminhos que não do próprio Senhor. Agora sim, isso é uma responsabilidade pessoal. É uma responsabilidade minha, é uma responsabilidade sua. Nós conversamos aqui durante esses momentos sobre o fruto do Espírito, mas eu não posso decidir caminhar com o Senhor no seu lugar, assim como você não pode decidir caminhar com Cristo no meu lugar. É uma decisão que cabe a mim. Como é ofertada a mim, é ofertada a você. E se chegarmos então nesse lugar de compreensão do sacrifício de Cristo, de tudo que Ele fez, para que eu e você tivéssemos não apenas o privilégio de falar sobre Ele, mas o privilégio e a honra de andar com Ele, e com esse andar, levar outros também a esse mesmo lugar, então essa responsabilidade, o entendimento dessa responsabilidade vai me levar a um lugar de decisão. E falando sobre decisão, eu tenho certeza que você guardou no seu coração quando falamos lá inicialmente sobre o fruto que perpassa todos os outros pontos e que também não é apenas um fruto, mas é um dom. Sabe qual é? Muito bem, é o amor. Então, o amor, nós falamos que não é um sentimento, que não é uma emoção, mas sim uma decisão. Então, fechando esse ciclo, percebam, a responsabilidade ela vai me exigir uma decisão. E uma decisão, necessariamente, ela vai passar pelo amor. Então, quando eu decido amar, quando eu me proponho a amar, e o amor é uma decisão,
vai ser a chave da minha conduta cristã. Então eu vou agir com amor, porque eu decidi isso. Porque eu decidi isso, então a minha decisão me leva a este lugar de amor. E amor vai ser uma decisão que eu vou persistir durante toda a caminhada. Durante toda a caminhada, porque o amor nunca morre. O amor, ele é eterno. O amor é para sempre. E aí, o fruto do Espírito, então, meus queridos, é para um viver perfeito com Deus, consigo e com outros, segundo o próprio coração do Senhor, porque isso nasceu no coração de Deus e Ele nos possibilitou tudo isso, graças a Ele por isso, porque assim podemos viver nele. Meus queridos, e assim viveremos para a sua glória, para o seu louvor, sendo a sua imagem e a sua semelhança durante todo o tempo que Ele nos der na terra. E isso é fantástico. Isso é fantástico, porque assim estaremos mais e mais transparecendo a glória do próprio Senhor. Veja que projeto lindo de vida que Deus nos deu. Veja que alvo lindo Deus nos deu. Agora cabe a mim e a você essa decisão de amá-lo, essa decisão de segui-lo em amor e assim também ser canal de amor para outros. Que Deus nos abençoe, meus queridos, nessa jornada, porque é uma maratona assim, mas vale muito a pena. E diante de toda essa palavra que nós falamos, eu quero deixar uma sugestão de livro para você, que é As Obras da Carne e o Fruto do Espírito, de William Barclay. É um livro muito, muito bom, que ele vai tratar sobre tudo isso que nós falamos, inclusive, e vai trazer luz ainda mais profundamente nessas questões que são importantíssimas e merecem sempre ser revisadas. Que Deus nos abençoe, obrigada por nos acompanhar durante toda essa série, obrigada por se permitir esse lugar de aprendizado e que o Senhor mesmo esteja provocando no seu coração, não só o entendimento, mas a prática de tudo isso, hoje e até a eternidade, em nome de Cristo Jesus. Deus nos abençoe, meus queridos.